Abra sua Bíblia, livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20. 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo 1 em diante. Nós vamos falar o que fazer quando não se sabe o que fazer. O que eu devo fazer? Eu não tenho saída. O que eu devo fazer? A partir do versículo 1, diz assim: Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. E então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em En-Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. E Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, não há quem possa resistir. Porventura, o nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do seu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante da casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos livrarás, e nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os montes Seir, cuja terra não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança, nosso Deus. Acaso executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres, seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matias, ou melhor, Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jezreel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Disseram os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa,
Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estarais seguros, crede nos seus profetas, prosperareis. Aconselhou-se com o povo, ordenou cantores para o Senhor, que vestido de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvaram a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dado louvores, cantares ao Senhor, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram todos eles derribados. Então, os filhos de Amon, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles já dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram aos outros a se destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha ao deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram a Josafá o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, objetos preciosos. Tomaram para si do que podiam levar. 3 dias saquearam despojos, porque eram muitos. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale de a bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale da Bênção, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá, Jerusalém e Josafá. À frente deles, tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com aquela vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com laúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. E veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Amém. Hoje eu quero falar com os irmãos, sobre o que fazer quando não se sabe o que fazer. A vida é um cenário de grandes perigos, de grandes levantes, de tormentas que nos assustam. A vida de fato é um cenário de grandes levantes, de grandes afrontas. Há gigantes, há montanhas intransponíveis, e quando nós colocamos o nosso coração nessa circunstância, nós tememos, porque somos limitados, porque há em nós um limite, não há força em nós que não provenha do Senhor. Mas, por o outro lado, viver é lutar. Viver, irmãos, não é simplesmente vir aqui e ouvir assim: vá em paz para sua casa, tudo se resolveu. Não. As nossas lutas e provações, tribulações são pedagógicas. Ela nos exorta, nos ensina, nos admoesta, nos disciplina. A vara de Deus para nós, irmãos, é as tormentas, é as coisas que se levantam, aonde o próprio Deus é aquele que está agindo, ele é o agente da punição. O próprio Deus, ele é o agente da correção. O próprio Deus. E às vezes nós não aceitamos. Irmãos, você talvez nesse exato momento está enfrentando lutas, eu também estou. Nós também estamos enfrentando batalhas. E algumas delas até são maiores que a nossa própria força. Às vezes nos falta coragem, nos falta ânimo. Nós olhamos para as trincheiras da vida, nós olhamos para os levantes, irmãos, que estão sobre nós. Nós olhamos para as grandes lutas e guerras que nós atravessamos e batalhamos. Às vezes nós indagamos o Senhor: Senhor, tu me socorre ou estou numa enrascada? Ou seu braço se estende a mim e me arranca deste lugar, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não tenho que caminho tomar, Senhor. Eu não sei para que lado eu vou. Eu estou olhando para a minha vida aqui hoje, de fato, eu estou entrincheirado, emparedado. Eu não sei o que fazer. Aonde eu olho, tem luta, tem batalhas, tem perseguições, tem levantes.
tem afrontas, de fato, viver é lutar. Talvez alguém disse para você o contrário. Olha, com Jesus agora está tudo certo. Mentira. Olha, com Jesus agora Ele vai dar um jeitinho na sua vida e quando você clamar, portas se abrirão. A única porta que se não fecha em minha vida e você não fecha para nós é a palavra de Deus. E ela está aqui esta noite. As demais se fecham. Você já não sabe mais, talvez, o que fazer de tantos problemas. Mas de uma coisa nós temos certeza no coração: Deus está agindo, mesmo na circunstância, mesmo nas dores, nas dificuldades, nas nossas lutas, nos levantes. As circunstâncias, de fato, são desesperadoras, mas à frente está o nosso Senhor, à frente está o Rei dos Reis, Juiz dos Juízes, Senhor dos Senhores, Médico dos Médicos, o Deus soberano. Ele está sentado no mais alto trono. Mesmo que você olhando para a sua vida, a lógica da vida está contra você. A lógica está contra você. As pessoas não acreditam mais na sua vitória. De fato, às vezes dentro da nossa casa isso acontece. No trabalho, pessoas que amamos deixam de acreditar em nós, os filhos, a esposa, o marido, a igreja onde congregamos. Olha, não tem mais jeito. Olha, fulano não tem mais saída. Se fosse você, eu pendurava a chuteira. Eu colocava a toalha num preguinho, eu virava a mesa. Olha, se eu fosse você, eu desistia. Nesse contexto que nós lemos aqui, nos fala que Josafá estava enfrentando um problema superior às suas forças. Josafá, não diferente de mim, de você, era um homem limitado. Ele estava entrincheirado, encurralado por uma confederação de inimigos, uma verdadeira organização. Josafá está numa circunstância difícil, era uma conspiração, ou seja, a ameaça era real, inimigos, irmãos, imensamente e iminente mortais. Ele está numa situação em que um ataque era certeiro, eles seriam dizimados, a derrota seria inevitável, ele passaria por um verdadeiro massacre e uma causa perdida. Não tinha o que ele fazer. O que fazer? Eu não havia nenhum sinal de esperança. Talvez seja o seu problema hoje, dizendo: Senhor, eu não tenho aonde começar. É como nós sentássemos, somássemos tudo aquilo e o resultado é negativo. Não tem onde começar, não tem ajuda, não tem sequer aonde nós começarmos, não temos da onde tirar, aonde até a luz do fundo do túnel se apagou, e esta luz era esperança. Agora, no lugar da esperança, tem a desesperança. E eu quero falar com você esta noite, pelo Espírito Santo do Senhor. Qual é então a receita para uma vitória, irmão André? Qual é a receita para reverter uma situação tão desesperadora? Josafá, dentro da luz da palavra, nos ensina, primeiro, a oração. Do versículo 3 ao 12, nós vemos que ele vai dizer: depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, melhor dizendo, versículo 3 em diante, diz assim: então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor. Ele pôs em presença do Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Irmãos, eu quero dizer aos irmãos que oramos com mais frequência e mais fervor quando estamos passando por tribulações, ou deveria. As provas não vêm para nos destruir, mas as provas nos servem para nós dobrarmos os joelhos. Os nossos olhos estão secos demais, o nosso coração está seco demais. Parece que as nossas conjunturas, as nossas dobras do joelho, elas estão precisando ser um pouco mais lubrificadas.
não se dobram, não reverenciam. Às vezes até começamos, mas depois desistimos. Josafá nos exorta no versículo 13, então Josafá teve medo, e diante do medo, ele pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em toda Judá. No versículo 12, ele complementa dizendo: Ah, Senhor, Deus nosso, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. A pergunta é: e quando devemos, irmão, dobrar os joelhos? Quando devemos orar diante do Senhor? O texto aqui em tela nos apresenta pelo menos 3 razões. Primeiro, é quando nós sentimos a ameaça e o inimigo nos ataca. Quando o inimigo se posiciona contra nós, versículo 2, então vieram alguns, avisaram Josafá dizendo: grande multidão vem contra ti, da além, da mar, da Síria, eis que já estão em Azazon, do mar da Síria, Tamar, que é de Engedi. No versículo 4, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Ou seja, quando ele percebeu, queridos, que a sua situação estava em dificuldade, quando o inimigo passou a atacar Josafá, Josafá convocou a nação para orar, e na hora do perigo, do cerco, de toda essa ameaça, estamos sendo atacados também. Há uma orquestração do mal atingindo as nossas famílias, a igreja. Forças extremamente terrenas têm agido. O mundo está invadindo a nossa família, o mundo está invadindo o casamento, o mundo está mexendo com os nossos filhos, e há um ataque covarde sobre as famílias, tentando destruir as famílias, tentando fazer no nosso coração, irmãos, dizer que agora é permitido isso e aquilo. Nós estamos vivendo dentro de uma verdadeira guerra, aonde, irmãos, estamos sendo atacados. As famílias agora estão quase sendo dizimadas pelo mal, pela força do mal, pela força do diabo, pela força do mundo. Mas a palavra de Deus esta noite está sendo lançada a mim, a você, nos convidando diante esta orquestração, irmãos, do mal que está atingindo a nossa família e a igreja. É justamente neste tempo e um cerco perigoso que precisamos orar. Precisamos clamar o Senhor de todo o nosso coração e alma. Precisamos voltar ligeiramente à presença de Deus. E assim como falamos ontem, ser recebidos da glória do Senhor em nome de Jesus. Precisamos ir ao monte do Senhor e clamarmos, dizer: Senhor, eis-me aqui, Pai, eu preciso de Ti. Olha para minha casa, para minha família, os meus filhos. Olha, Pai, pelo que eu estou passando, pelo que eu estou vivendo. Meu coração está entrincheirado, minha vida está entrincheirada, minha família está em perigo. Aqui na minha casa eu não consigo mais dominar a minha vida, eu não posso mais usar as minhas palavras aqui, porque parece que tudo que falo é levado contra mim. As pessoas já não param mais para me ouvir. Eu tenho falado meu filho, minha família, meus filhos, o meu lar, minha esposa, o marido, e eu não tenho mais força, eu não tenho mais aonde recorrer. Nós estamos entrincheirados, louvado seja o nome santo do Senhor. Então é necessário clamarmos. Irmãos, não se promove um avivamento sem palavra e sem oração. Mas você está ouvindo a palavra, é neste momento que Deus pede a mim e a você para promovermos um avivamento dentro da nossa família. Quanto tempo faz que você não ora em sua casa? Nós nos reunimos para discutirmos sobre problemas A, B, C, de fulano, ciclano, bertano, mas não nos reunimos para orar. Nós não buscamos o Senhor em oração, mas clamamos às pessoas, clamamos a nós mesmos, clamamos ao amigo, mas não clamamos diante do Senhor. Quando estamos com medo, também devemos ir ao Senhor. Quantos que estão aqui esta noite tomados pelo sentimento do medo, que o medo tomou conta da tua vida,
talvez por um diagnóstico, talvez olhando para uma circunstância, dizendo: meu casamento está se acabando, tudo está se findando, as portas vão se fechar. Eu quero dizer a você, pelo Espírito Santo de Deus, que Deus quer tirar esse sentimento de medo do teu coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele quer abraçar você, arrancar esse sentimento tenebroso de medo do teu coração e colocar a paz de Deus, que excede entendimento. Trocar hoje esse sentimento de medo pela paz do Senhor sobre sua vida, irmã. Oh, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero lembrar a você que Jesus é paz, Jesus é descanso. Quando você ora, teu coração se envolve na paz de Deus, que excede todo entendimento. Quando nós oramos, sentimos a manifestação do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Quando estamos com medo, versículo 3, Josafá então teve medo. Mas não adianta nada nós declararmos o nosso medo e não termos ação diante do medo. O Senhor está te convidando esta noite para ter ação diante do medo, ir à tua presença e orar. Ele teve medo e buscou o Senhor. O medo a Josafá não afastou de Deus, mas levou ele para Deus. Quero esta noite dizer a você, se está no seu coração um sentimento de medo, é o momento de você ir para o Senhor. O medo é uma ferramenta de Deus para te aproximar ainda mais do Senhor, é a agenda de Deus. Pegue todo esse sentimento de medo do seu coração e se aproxime ainda mais do Senhor. Quando os nossos recursos acabam, precisamos buscar aquele que está no trono. Quando nós olhamos para as circunstâncias da vida, precisamos ir à presença do Senhor e buscar por aquele que está no trono, assentado, regendo toda a história, regendo tudo e todos nós. É Ele que tem as rédeas da história em suas mãos, é Ele que está sentado no trono e rege todas as coisas. Tudo está sob as mãos do Senhor. E quando nós não sabemos o que fazer, no versículo 12 diz assim: ah, nosso Deus, acaso não encontrarás tu julgamento contra eles? Porque em nós dá uma força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Quando nós não sabemos o que fazer, irmãos, Josafá diz: Senhor, eu não sei o que fazer, mas os teus olhos estão postos em ti. Josafá está dizendo: eu estou atento, eu sei que o Senhor está agindo e eu quero ver a ação do Senhor. Irmã, irmão que está aqui esta noite, olhando para a circunstância da tua vida, coloque os olhos do Senhor e você vai ver a graça de Deus sobre sua vida. Você vai ver Deus agindo diante das tuas adversidades, Deus agindo diante da circunstância, Deus agindo sobre o seu casamento com problema, Deus agindo sobre o seu filho nas drogas, Deus agindo sobre a sua necessidade, Deus agindo sobre o seu desemprego, Deus agindo sobre a sua tempestade, Deus agindo sobre o seu pecado. Louvado seja o nome santo do Senhor. É necessário arrependermos. Quantos que talvez estão aqui e o sentimento da sua fraqueza se limita a isso? Não vai diante do Senhor e coloca os teus olhos em Deus. Nós somos limitados, em nós dá uma força. Olhamos para o nosso coração e vemos de fato, irmãos, não sabemos o que fazer porque somos incapazes de gerenciar a nossa vida. Não é nós que determinamos, é Deus que determina sobre nós. Não é nós que falamos. Sempre falo aqui, não somos aquilo que prometemos, não somos aquilo que pensamos, não somos aquilo que falamos, somos exatamente aquilo que fazemos. E se nós colocamos olhos no Senhor, fazemos esta ação, nós vemos Deus trabalhando. Nós olhamos para a circunstância da nossa vida com outros olhos, com os olhos do Senhor, fazemos outra leitura, e o diagnóstico não é mais o mesmo. Quando olhamos somente com os nossos olhos diante da circunstância, a primeira fala, o primeiro pensamento, o primeiro sentimento no coração, perdemos. Não há esperança. Deus não está comigo, eu sou limitado. Mas quando colocamos nossos olhos, postamos os nossos olhos em Deus,
nós vemos Deus agindo. Se você veio aqui esta noite e os teus olhos estão sobre o seu casamento problemático, está sobre o seu filho preso, está sobre a circunstância da sua vida, está sobre a sua enfermidade, quero convidar a você, em nome de Jesus, ministrado pelo Espírito Santo de Deus, a olhar e postar os teus olhos em Deus e ver que mesmo na adversidade, mesmo na circunstância, mesmo na dor que você está vivendo, mesmo no luto, mesmo em algumas portas fechadas, a graça de Deus está sobre sua vida e ela é abundante. A graça de Deus está sobre sua vida, as infinitas misericórdias de Deus está sobre você. Você tem aprendido, nós temos aprendido, o Senhor tem nos sustentado, tua palavra está sobre nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então, sentimento de confiança em Deus, não adianta nada se os nossos olhos não estiverem postos no Senhor, se os nossos olhos não estiverem postos em Deus. Então devemos orar com jejuns, buscando o Senhor. Quem jejua tem pressa, e a palavra jejum aqui, quem jejua está dizendo que tem algo urgente e apetitoso, que é o alimento, ele precisa. Quem jejua tem fome de Deus, ele quer viver o Senhor, ele busca, ele anela por Deus, ele quer ser visitado. Quem jejua prova que precisa desesperadamente de um socorro, de poder. Precisamos de jejuar pela nossa vida, pela família, a igreja, a nação, os nossos problemas. Precisamos, irmãos. A intenção aqui é santificação, a intenção aqui é salvação por obras? Não. Jejuar é, eu preciso do Senhor, eu me afasto de tudo. O que está tomando conta da minha vida, a minha preocupação, vou jejuar isso. O que está tomando e ocupando o meu tempo, é a minha circunstância, não quero isso. Eu desejo pelo Senhor. O que está tomando a minha vida é meu sentimento de meu desespero, a minha ansiedade está fazendo eu comer desesperadamente. Eu não quero viver isso. Eu desejo a presença de Deus. Isso está me atrapalhando. Eu quero comer, a minha ansiedade me faz alimentar ainda mais. E eu exagero na alimentação, eu exagero no café. Então eu não preciso disso, eu preciso de Deus. No lugar do desespero, da ansiedade, coloco Deus em minha vida. Eu tenho pressa, eu tenho fome do Senhor, eu tenho fome da tua palavra, eu tenho sede da água da vida, eu preciso de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quanta gente hoje é contra o jejum, por exemplo, e ao invés de ir à presença de Deus e orar, vive com uma garrafa de café nas mãos, um travesseiro como amigo nas madrugadas, mas não dobra o joelho, não vai orar, não jejua isso. O que é a sua muleta? Usando desculpas como muleta. Eu passo a noite inteira assistindo, vendo vídeos na internet, porque não tenho sono. Vá passar a noite de joelhos, orando. Jejue isso, se afaste disso. A sua suficiência é Cristo. A graça não são coisas desta vida que ocupam o nosso tempo, que nos traz ainda ansiedade e enfermidades. Gente que não descansa direito, fica doente, adoece, morre. E eu e você somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Nós devemos orar em conjunto. Aqui Josafá anuncia a igreja que não ora em conjunto não vence batalhas. A igreja que não ora um pelos outros não vence lutas. A igreja que não busca o Senhor como igreja, como o corpo de Cristo, vai perder a guerra, irmãos, para o mundo, para o diabo, para você mesmo. Precisamos aqui orar um pelos outros. Josafá então venceu tudo isso diante da palavra de Deus. O povo de Deus precisa se reunir mais para ouvir a palavra de Deus. Versículo 13 e 15 diz assim: todo Judá esperava em pé diante do Senhor, como também suas crianças, suas mulheres, seus filhos. Versículo 15. E disse: dai ouvidos todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, aos que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Tem muita gente hoje interpretando a palavra de Deus como profetadas. Eu vou fazer na tua vida, eu vou fazer isso. Aqui nós vemos o exemplo claro que não é assim. Aqui nós vemos uma promessa de vitória, Deus lutando a guerra do seu povo, mas
todo instante eles sendo doutrinados. Adianta, irmão, vir aqui usar esse texto, eu estou entrando agora, vou pegar teus inimigos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer cessar a guerra, vai cair cavaleiro, vai cair isso, os carros vão pegar fogo, vou quebrar flecha. Você aprendeu o quê? Nada. A luta que se levantou contra a sua vida te ajudou no quê? Em nada. A sua tribulação, sua angústia, a luta te transformou em quê? Nada. Um folgado, alguém folgado, folgada, que não aprendeu do Senhor, mas veio buscar e ficou lá, com o bracinho cruzado. Deus prometeu, tem que cumprir, de fato, concordo com você. As nossas tribulações e guerras e lutas são pedagógicas. Deus permite guerras e batalhas como a de Josafá, para nos ensinar a orar mais, para estarmos diante do Senhor. Nós não vivemos de promessas, nós não vivemos de profetadas, nós vivemos alimentados pela palavra de Deus, e a palavra de Deus nos exorta. É o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Palavra de Deus. Igreja que não tem palavra, não tem o evangelho, não tem transformação de vidas, não tem regeneração, tem idólatras, religiosos. Quantos que vivem assim? Se não falar comigo, não volto mais. Eu penso, se Josafá pensasse assim, irmãos, tinha perdido a guerra. Eles foram de acordo buscar a palavra de Deus. O povo de Deus precisa se reunir, precisa examinar a Escritura, precisa estudar e examinar a Bíblia. Quando a igreja está reunida, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. E é o nosso Deus que fala. As palavras do Senhor, elas edificam, elas nos exortam, elas nos apresentam a pessoa de Cristo. Assim como esta noite, eu não sei o que você está vivendo, qual é o seu desespero, qual é a sua luta, mas hoje o convite do Espírito é para que nós olhamos para dentro das nossas provas e vemos o agir de Deus sobre nós. E a palavra de Deus é a espada do Espírito, e é por ela que cremos, por ela que vivemos, por ela que somos sustentados. É ela que alimenta, ela é a espada, ela é a riqueza, ela é a espada do Espírito, que fere a nós, que nos coloca contra a parede, que nos confronta. Deus fala, mas precisamos ouvir sua palavra. Tentamos e não conseguimos. Por quê? Que é graça de Deus ouvir a palavra. Estamos mortos, e mortos em delitos de pecados. Se assim como Lázaro ouviu a palavra de Jesus, Lázaro, sai para fora. Eu e você, para ouvirmos Jesus nos chamando, precisamos da graça de Deus. Morto não ouve. Se você não se interessa pelo evangelho, que está morto ainda, você precisa receber vida, e a vida é Cristo em você. Você precisa ouvir o evangelho genuíno, não ouvir falar sobre você. Que a nossa alma tem fome e sede da justiça, da palavra de Deus, o caráter de Deus em nós. Na nossa alma não tem fome desta vida terrena. Nossa alma não tem fome de coisas desta terra. Quando andamos pela palavra, não ficamos contando os inimigos. 1, 2, 3. Tem mais fulano, tem mais ciclo 5, 6. Tem mais outro lá, 10, 12. Meu Deus, quanto inimigo. Não ficamos contando os inimigos, que eles se declaram. Porque nós olhamos a circunstância, não olhamos para o Senhor. Se olhamos para o Senhor e os nossos olhos estão postos no Senhor, assim como Josafá, recebemos e louvamos. Aqui a igreja foi instruída a louvar. Versículo 18 a 30, eles voltaram. Josafá não enfrenta o inimigo como exército, com um grande exército, mas com coral, louvando e cantando o Senhor. O louvor foi a arma que Deus pôs nas mãos do povo para vencer aquela guerra. E o louvor, a arma que desabotou ou desbaratou o inimigo. E o louvor é a arma da guerra. O Senhor quer em nós um perfeito louvor. É justamente na nossa dor, na nossa dificuldade, na nossa angústia, que damos o melhor louvor ao Senhor, que elogiamos, exaltamos e engrandecemos o Senhor. Aqui Josafá diz que o povo não tinha nem necessidade de pelejar, eles não precisavam ir à guerra, eles tinham somente que louvar. Versículo 30 diz isso.
E Deus guerreia as nossas guerras quando nós nos prostramos para adorarmos, quando nós nos prostramos para louvarmos o Senhor, levantamos, alçamos a nossa voz em louvor e cantamos e salmodiamos e dirigimos palavra em adoração. Você adora, você louva, você diz o quanto Ele é grande, você diz o quanto Ele é poderoso, você diz o quanto Ele é santo, santo e santo e é perfeito. Enquanto fazemos isso, Deus está guerreando, Deus está trabalhando, Deus está arrancando o seu filho da biqueira, do crack, da maconha, da cocaína. Deus está salvando lares, restaurando famílias, abrindo portas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Está trabalhando. Deus está agindo sobre a nossa vida. Quando deixamos a circunstância de lado, o louvor nos põe acima de qualquer circunstância adversa. Por isso viemos aqui e cantamos. Por isso louvamos e adoramos o Senhor. Se você deseja assim vencer esta batalha que está sobre sua vida, primeiro ouviu a palavra. Não se vence batalha, não se vive avivamento sem palavra e sem oração. Primeiro palavra, oração, louvor, adoração a Deus, dizendo: Senhor, assim como Josafá, os meus olhos estão postos em Ti. Se os teus olhos estão postos no Senhor agora, você vai começar a ver Deus trabalhando sobre sua vida, você vai começar a ver Deus trabalhando sobre sua família, você vai ver Deus trabalhando sobre o seu casamento, você vai ver a graça de Deus sobre você, as infinitas misericórdias de Deus que está sobre sua vida. Mas se os seus olhos não saírem da circunstância, você poderá perder sua vida. Mas o Senhor não quer. Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é amoroso, Ele tem vida para te dar. Coloque os teus olhos no Senhor e não na circunstância. Se os teus olhos estão postos no Senhor, você vai ver Deus trabalhando dentro da tua luta, dentro da tua prova, dentro da tua dor, dentro da tua angústia. O Senhor está agindo sobre sua vida. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.